imperativo afirmativo, imperativo negativo, morreu. Vamos para o subjuntivo, beleza? Subjuntivo. Então, senhores, subjuntivo. O presente do subjuntivo. Vamos começar com ele. O meu presente do subjuntivo, eu costumo dizer, né? Eu vou falar de uma maneira bem simples aqui na brincadeira, só para que você entenda. Então, o meu presente do subjuntivo é quando eu digo assim, eu estou torcendo para que algo aconteça. O meu presente do subjuntivo é como se eu estivesse torcendo para que algo acontecesse, tá? Então, vamos lá. Um exemplo, vamos pegar o verbo, né, comprar de novo, dessa vez aqui para explicar o presente do subjuntivo. Olha, vamos torcer para que eu compre, tá? Então, basicamente, eu vou expressar que a minha torcida, né? Eu estou torcendo para que algo aconteça, ó, que eu compre, que tu compres, que ele compre, que nós compremos, que vós compreis, que eles comprem. Tá vendo? É como se eu estivesse torcendo para o negócio acontecer. Então, na segunda conjugação, como é que fica? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam, certo? E na terceira conjugação, como é que fica? Que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam, tá vendo? Então, o presente subjuntivo é como se eu estivesse torcendo para algo acontecer. Simples assim, né? Simples assim, não é difícil, tá? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Como é que funciona o pretérito imperfeito do subjuntivo? O pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vem para expressar uma possibilidade, tá bom? Uma possibilidade. Uma coisa vai acontecer, né, se outra acontecer antes, se outra acontecesse antes. Então, por exemplo, olha só, né, vamos pegar o verbo comprar de novo. Se eu comprasse, né? Olha, eu estou expressando uma possibilidade. Se eu comprasse, né? Se tu comprasses, se ele comprasse, se nós comprássemos, se vós comprasseis, se eles comprassem. Tá vendo? É uma possibilidade, tá bom? Então, o meu tempo verbal que vocês estão estudando, que é o pretérito imperfeito subjuntivo, ele basicamente expressa, né, uma possibilidade de algo acontecer, tá? Se houvesse uma possibilidade, tá? Vamos lá, na segunda conjugação agora, pessoal. Se tu vendesse, perdão, se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem, tá vendo? Então, possibilidade. Terceira conjugação agora. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem, certo? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? É tranquilo, pessoal. Esse assunto, ele é tranquilo, tá bom? Vamos lá. Futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo, pessoal, é como se eu estivesse planejando algo que eu vou fazer, tá? Como se fosse um planejamento. É como se eu estivesse planejando uma ação minha no futuro, tá bom? Mas eu estou planejando, mas essa ação que está no futuro, ela é incerta. Ela não necessariamente vai acontecer, entendeu? Ela pode acontecer, né? Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça, tá? É como se fosse um planejamento. Como assim? Olha só, quando eu comprar, tá vendo? Quando eu comprar, é como se eu estivesse me planejando. Quando eu comprar. Só que não há certeza de que eu vou comprar isso, mas eu estou me planejando, né? Quando eu comprar, olha, quando eu comprar, tá certo? Então meu futuro subjuntivo expressa transmite essa ideia, tá? Consegue transmitir esse tipo de ideia. Quando tu comprares, quando ele comprar, quando nós comprarmos, quando vós comprardes, quando eles comprarem, né? Na segunda conjugação, quando eu vender, quando tu venderes, quando ela vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Agora na terceira conjugação, quando eu partir, quando tu partires, quando ela partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Certo, pessoal? Tá entendendo? Não é nada de outro mundo não, tá vendo? É bem simples, nada complicado, tá? Então, senhores, morreu aqui essa parte de conjugação. Tudo bem? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou cumprir o que eu prometi para vocês, né? Eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou voltar
criando frases, tá? Explicando aquele bizuzinho do imperativo, tá bom? Inclusive, vamos fazer o seguinte, esse bizu do imperativo é a primeira coisa que eu vou explicar agora, tá? Vamos lá. Eu quero construir o meu imperativo, beleza? Vamos pegar um verbo, né? A gente já falou demais do verbo comprar, vender, partir, já chega desses verbos aí. Vamos pegar um verbo diferente agora, o verbo amar, beleza? Pessoal, como é que eu conjugo o verbo amar no presente do indicativo? Vocês lembram do presente do indicativo? No presente do indicativo, o verbo amar ele fica assim, ó. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Tudo bem? Esse é o meu presente do indicativo. A gente aprendeu isso. Se você não lembra, volte lá no presente do indicativo e veja isso aí, porque é muito importante. Né? Ou seja, o meu presente do indicativo expressa uma certeza, um fato e é algo que acontece no presente, tá bom? A gente vive isso aí. Beleza, acabei de conjugar o meu verbo no presente do indicativo. E agora o que eu vou fazer? Eu vou conjugar o meu verbo no presente do subjuntivo. Lembra do presente do subjuntivo? Que era a conjugação que eu falava assim, que quando eu estou torcendo para as coisas acontecerem, vamos conjugar o verbo amar no presente do subjuntivo. Vamos torcer para o amor acontecer. Olha só, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Beleza, tranquilo, ó, 12 por 8, não teve estresse, é fácil, tá bom? É fácil fazer essa conjugação, tanto no presente indicativo quanto no presente do subjuntivo. Aí você pode se perguntar assim, tá bom, mas o que isso tem a ver com o imperativo afirmativo e com o imperativo negativo? Senhores, olha o que eu vou fazer agora. Imperativo afirmativo e aqui do lado a coluninha do imperativo negativo. Aqui já está conjugado, né? O meu verbo amar no imperativo afirmativo e também já está conjugado no imperativo negativo. O que eu estou tentando te mostrar? Olha o tu e o vós, certo? Olha o tu e o vós do presente do indicativo. Vamos agora no presente do indicativo pegar o tu e o vós, tá vendo? Pega amas e amais, né, que é o verbo conjugado no presente do indicativo, e tira esse S que está no final, certo? Olha só que interessante. O meu tu e o vós do presente do indicativo, quando eu tiro o S, ele vira o tu e o vós do imperativo afirmativo. Tá vendo? Tá vendo? Não é difícil. Eu peguei o tu e o vós do presente do indicativo, tirei o S e virou o tu e o vós do imperativo afirmativo. Beleza, já aprendi a construir, né, o tu e o vós no imperativo afirmativo. Como é que eu vou construir os demais? Olha só, é muito fácil. A gente vai vir aqui na coluninha do presente do subjuntivo, que é a conjugação da torcida, lembra? A gente vai vir aqui na coluninha do presente do subjuntivo e vai preencher com os verbos da coluninha do presente subjuntivo. Olha o que está faltando. Está faltando ele, né? Está faltando nós, está faltando eles. Vamos pegar do presente subjuntivo. Então, olha só como é que ficou. Que ele ame, ame é, coincidentemente, o imperativo afirmativo do verbo amar, tá vendo? Amemos é a mesma coisa, imperativo afirmativo do verbo amar, tá vendo? Tá vendo como ficou fácil agora? Tranquilo, tranquilo. Mas e o imperativo negativo? Certo? Lembrando que o eu aqui do imperativo afirmativo fica sem nada, tá? E o imperativo negativo? O que é que tem o imperativo negativo? Muito tranquilo. O imperativo negativo, você não precisa tirar S, colocar S, não precisa de nada. É só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do presente do subjuntivo. Olha só como é que fica. Ames tu, né? Ele ame, no caso aqui você, né? Como se eu estivesse dando uma ordem. Você ame, tá? Amemos nós, ameis vós. Amem vocês, né? Eles amem. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Até aí tudo bem? Tranquilo, né? Pessoal, você pode estar se perguntando assim agora, né? É uma observação que eu lembrei que eu tenho que fazer. Então, assim, Bruno, por que que ele virou você no imperativo negativo? Né? Por que que no imperativo ele passa a ser você? E por que que eles passa a ser
vocês. E a explicação disso é tão simples que chega a ser besta. Senhores, não tem como eu dar uma ordem sem se dirigir, né, diretamente a essa pessoa, sem falar diretamente com essa pessoa, tá? O óbvio tem que ser dito, beleza? Certo. E como eu prometi, né, eu ensinei o bizu. Agora eu vou passar, né, nas conjugações, criando algumas frases para você observar o uso. Então, por exemplo, a primeira conjugação que a gente vai trabalhar uma frase aqui, algumas frases, é a do futuro do subjuntivo, beleza? Olha só, como é que eu posso construir uma frase aqui, ó? Quando eu comprar seu presente, eu aviso. Tá vendo? Acabei de usar o futuro do subjuntivo. Quando eu comprar seu presente, eu aviso. Pronto, usei o futuro do subjuntivo, certo? Quando ele comprar o seu presente, eu te conto. Olha aí. Quando ele comprar o seu presente, eu conto para você, né? Então, pronto, olha aí. Acabei de usar o futuro do subjuntivo, certo? Quando ele comprar. Vocês estão vendo? Quando nós vendermos a casa, eu aviso. Olha, usei o futuro do subjuntivo de novo, tá? Quando ela partir, eu dou notícias. Olha aí, pessoal. Usei de novo o futuro do subjuntivo, certo? Vamos lá, vamos voltar agora. Agora usando o pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Se eu vendesse, né? Se eu vendesse essa casa, pagaria minhas dívidas. Se eu vendesse essa casa, pagaria minhas dívidas. Olha aí, usei o pretérito imperfeito subjuntivo, tranquilamente. Se ele comprasse meu carro, eu ficaria mais satisfeito. De novo, acabei de usar o pretérito imperfeito subjuntivo. Tá vendo? É uma aplicação. Vamos lá. Vamos lá agora para o presente do subjuntivo. Que eu compre, né? Vamos pegar o que eu compro aqui. Que eu compre mais imóveis. Esse é o meu desejo. Que eu compre mais imóveis. Esse é o meu desejo. Acabei de usar o presente do subjuntivo. Tá vendo? Que tu vendas mais e me tornes rico. De novo, acabei de usar o presente do subjuntivo. Que tu vendas mais e me tornes rico. Tá vendo? Presente do subjuntivo. Tá vendo? Simples, pessoal. Simples. É para isso que serve, para isso que servem as conjugações verbais. Imperativo negativo, tá? Ó, não vendas tu o imóvel sem antes falar comigo. Aí, imperativo negativo. Acabei de usar. Outro exemplo, não partamos nós sem avisar os nossos pais. Pronto, usei o imperativo negativo de novo. Certo? Simples, ó, zero estresse, não é difícil. Beleza? Vamos lá, tem mais, ó, imperativo afirmativo. Vende tu as tuas coisas. Vende tu as tuas coisas e me dá o dinheiro. Pode ser. É um exemplo tosco, mas é um exemplo que pode ser usado como imperativo afirmativo. Vende tu as tuas coisas e me dá o dinheiro. Certo? Tranquilo, ó. Zero estresse. Eu acabei de usar o imperativo afirmativo. Beleza? Compra tu o imóvel. Depois fala comigo. Pronto. Acabei de usar o imperativo afirmativo de novo. Certo? Tranquilo, pessoal. E olha só, pessoal, eu vou propor um desafio para vocês aqui agora. Tá? A gente está indo tão bem, eu vou propor um desafio. Eu achei o caso propor um desafio para vocês. Olha só, presta atenção nesse desafio porque ele vai te ensinar uma coisa muito importante, tá bom? Eu vou até escrever esse meu exemplo agora. Olha só, parte tu pela manhã. Vou até escrever aqui, ó. Beleza? Vou escrever aqui, ó. Parte tu pela manhã e me avise quando saíres. Parte tu pela manhã e me avise quando saíres. Tá certo? Tá aqui, ó, minha frase. Pergunto para você, onde está o erro? Dá um pause aí no vídeo e me diz onde é que está o erro nessa frase.
Vamos lá, não fica dando golpe não. Dá o pause e tenta fazer. Senhores, onde é que está o erro aqui nessa frase? O que que acontece? Olha os meus verbos. Partir, né, o meu verbo partir, o meu verbo avisar e o meu verbo sair. Veja bem, eu estou dando uma ordem, né? Ó, parte tu pela manhã, certo? Partir é um verbo da terceira conjugação. Então, se eu quiser dar uma ordem com ele, né, usando o pronome tu, olha como é que eu vou ter que fazer. Parte, né? E aqui está escrito certo. Parte tu pela manhã. E me avise quando saíres. Avisar é um verbo, certo? De primeira conjugação. Avisar, termina com A. Senhores, quando eu quero dar uma ordem usando a palavrinha tu no verbo avisar, senhores, como é que esse verbo tem que ficar? Olha aqui, ó. Olha o que aconteceu com o verbo comprar. Compra tu. Então, senhores, avisar tem que seguir o mesmo exemplo. Não é me avise quando saíres. O certo é me avisa quando saíres. Por quê? Porque tem a palavrinha tu. Mas, Bruno, eu não posso colocar o tu só lá no começo e aqui eu colocar outro pronome? Não, não pode, tá? Esse é um princípio que, inclusive, desconta muito ponto em redação. Tem que respeitar os modos verbais na frase, tudo bem? Então, olha só, parte tu pela manhã e me avisa quando saíres, tá? O compra não fica com um azinho no final, então o avisar também vai ter que ficar, tá? Me avisa quando saíres. E olha só que interessante. Parte tu pela manhã e me avisa quando sair. Quando sair tá certo? Senhores, sair é um verbo de terceira conjugação, termina com ir. O verbo que a gente usou como exemplo foi o verbo partir, certo? Olha como é que fica o tu. Quando tu partires. Então sair tem que seguir o mesmo exemplo. Tem que ficar como? Quando tu saíres. Tá vendo? Tem que seguir o mesmo exemplo. É por isso que eu usei essa expressão. Parte tu pela manhã e me avisa quando saíres. Porque o meu futuro do subjuntivo, no tu, ele fica assim, tá? Então, senhores, verbos regulares. O que são verbos regulares? São aqueles que a gente pode conjugar da maneira como a gente acabou de aprender. Então, comprar, vender, partir, né, que a gente usou muito esses verbos. Esses verbos a gente pode conjugar da maneira como a gente acabou de aprender. Que eu compre, que tu compres, né, eu vendo, tu vendes. Quando ele permite essa conjugação, são chamados de verbos regulares. E aí a gente tem os verbos irregulares, que a gente não consegue conjugar da maneira como a gente acabou de estudar. Tá? Porque se a gente começar a conjugar eles, você vai perceber que a palavrinha muda, né? O radical deles muda. Por exemplo, eu vendo, tu vendes, ele vende, certo? Tem até o meu radical aqui, que é o VEND, vende, beleza? Tranquilo, meu radical está aqui, intacto. Agora, olha só o que acontece com o verbo caber. Eu caibo, tu cabes, ele cabe. O radical do verbo caber, pessoal, é CAB. Só que quando eu conjuguei esse verbo aqui, ó, caber, na primeira pessoa do singular, que é eu, olha só como é que ele ficou. Caibo, mudou. Então, note como o radical de caber deixou de ser cabe para ser caibe, com i, tá certo? Isso acontece porque o verbo caber é um verbo irregular. A mesma coisa, né? A mesma coisa acontece com coube. Olha só, mudou de novo. Coube, pretérito perfeito do indicativo. Conforme muda a conjugação, muda o meu radical, tá? Bruno, eu não lembro o que é radical. Se eu estiver falando grego, né? Quando eu falo radical e você não entende, pessoal, vá na aula de estrutura e formação de palavras, que lá eu digo o que é um radical. Tá? Então, alguns verbos que seguem esse modelo de situação. Caber, medir, trazer, certo? Estar, assim por diante. São esses verbos aqui, certo? Eles são chamados de verbos irregulares, porque eles vão mudar. Não vai dar para manter o radical sempre, beleza? E aí a gente vai para os verbos anômalos, né? São são os tipos de verbos especiais, porque o radical é diferente em cada conjugação, tá? E aí, pessoal, tem gente que confunde os anômalos com os irregulares. Cuidado para não fazer essa confusão. E aqui eu vou colocar um ao lado do outro, né? O verbo irregular com o verbo anômalo para você perceber a diferença, tá? Então, vamos conjugar o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Quando quando eu vou fazer isso com o verbo caber, eu caibo, tu cabes, ele cabe. Note que o verbo caber,
ele tem uma mudança, né? O radical muda na primeira pessoa do singular, mas logo depois ele já volta para a estrutura básica dele. Possui um modelo de conjugação. A gente fala que ele tem um modelo de conjugação. O verbo ser, não. Eu sou, tu és, ele é. Note que o radical ele vai mudando de acordo com a conjugação. Nós somos, vós sois, eles são. Tá vendo? Coisa que o verbo caber não acontece. Eu caibo, tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Então, a conjugação melhor, o radical, ele só, no verbo caber, nessa conjugação, ele só vai mudar na primeira pessoa do singular, que é caibo. Depois ele volta para a estrutura normal dele, para o modelozinho normal dele. O verbo ser não, ele não consegue se manter num padrão, né? Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Note como o radical está mudando, certo? Então o verbo anômalo, ele é chamado de anômalo porque ele é como se fosse irregular ao extremo, ele varia demais. O verbo irregular varia, mas ele se mantém num determinado padrão. O verbo anômalo não, é um negócio completamente varado. E como é que eu posso fazer para diferenciar o anômalo do irregular? É simples, rapaziada. É só você conjugar. Sai conjugando o verbo até você ver se ele é anômalo ou irregular. Se ele variar uma vez ou outra, mas manter um certo padrão, ele é irregular. Se ele variar muito, como o verbo ser, ter, pôr, o verbo ir, né? Então, assim, olha, isso é um verbo anômalo, não tem nem para onde fugir. Beleza? Tranquilo? Verbos defectivos. Então, os irregulares, os anômalos, a gente até consegue conjugar, né? Às vezes a gente tem que ficar mudando o radical, né? Enfim, como a gente acabou de ver. Mas a gente consegue conjugar. Os verbos defectivos a gente não consegue conjugar, porque eles não existem em algumas formas de conjugação. Então, vamos lá. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são, né? Então, note que eu consegui conjugar o verbo ser. Eu tive que mudar o radical, né? Mas eu consegui conjugar. Agora, precaver. Precaver, você não vai ter todas as formas, simplesmente a palavrinha não existe. Não existe. E não só o verbo precaver, né? Falir, doer, reaver, abolir, colorir, explodir. Essas palavras, algumas formas delas, não existem. Então, por exemplo, eu precavo. Pessoal, não existe precavo, tá? Tá errado. Tu precaves, tá errado também. Ele precave, tá errado. Existe sim a expressão nós precavemos, né? Vós, né, precaveis, beleza. Agora eles precavem. Você já ouviu alguém falar assim, eles precavem? Não, tá? Não, não tem, certo? Você não pode falar eu precavo. Você pode falar assim, eu vou me precaver. Aí é uma coisa. Agora você falar assim, eu precavo? Não, você nunca ouviu isso é porque não existe. Eu precavi é pretérito perfeito, tá? Até existe, né? A forma no primeiro na primeira pessoa do singular, que é eu, até existe, né? Só que precavi no pretérito perfeito. Agora precavo, senhores, sem condição, tá? Sem condição. Beleza? Então, verbos efetivos não tem todas as formas de conjugação verbais, tá? Agora os verbos abundantes. Você lembra do particípio? Lembra? Existia o particípio regular, o particípio irregular que eu mencionei. Então, por exemplo, comprar, né? Qual que é o particípio de comprar? Comprado, né? Beleza, é a forma regular. Agora, a palavrinha aceitar, ela tem a forma regular e a forma irregular também. Então, ó, aceitar eu posso falar tanto aceitado como aceito. Eu peguei até um exemplo aqui para ficar mais nítido na sua mente. Então, olha só aqui, ó. Ele tinha aceitado a proposta. Eu posso falar assim também se eu quiser. Ó. Ele tinha aceito a proposta. Posso falar, não tem problema. Por quê? Porque o meu verbo aceitar é um verbo abundante, ou seja, ele tem, né, ele tem particípio, né, tanto regular como o particípio irregular. Tranquilo. Tá? E não é só o meu verbo aceitar, não. Existem outros verbos que também assumem essa forma. Por exemplo, né, entregar, né, que posso falar tanto entregado como entregue, ganhar, que eu posso falar tanto ganhado como ganho, né? Pois é, eu tinha ganhado, eu tinha ganho, não tem problema. Matar, matado, morto, certo? Pagar, pagado, pago. Ele tinha pagado a conta, ele tinha pago a conta, não tem problema, pode usar. Pegar, pegado, pego, certo? Salvar, salvado, salvo, e assim por diante, beleza? São verbos que eles no particípio são abundantes. Por isso que são chamados de verbos abundantes. Beleza? E por último, os verbos pronominais. E
de maneira bastante simplificada para você entender, a gente chama de verbos pronominais por quê? Porque são acompanhados dos pronomes oblíquos átonos me, te, se, nos. Ou seja, eu não consigo usar esses verbos, sem usar essas palavrinhas aqui, ó, me, te, se, nos, junto. Então, por exemplo, olha só, queixar-se. Eu me queixei de dor e ela não fez nada. Note que eu, para usar a palavrinha queixei, tive que colocar a palavrinha me. O pronome oblíquo me. Tá vendo? Essa é a característica dos pronomes oblíquos, essa é a característica dos verbos pronominais. Você não consegue usar os verbos sem colocar o pronome atrás, né? Então, ele se queixou da vida que levava, né? Estás a te queixar da vida? Ele veio nos queixar que a porta estava aberta, tá bom? Agora, cuidado. Quando eu falo assim, ó, ele fez a queixa. Queixa é substantivo. Queixar-se é verbo. Existe uma diferença. A queixa, substantivo, né? Ele fez a queixa, substantivo. Agora, quando eu falo assim, ele se queixou, aí sim, quando eu falo ele se queixou, a ação de se queixar, então, senhores, verbo. E é verbo pronominal, porque eu não consigo usar ele sem colocar essas palavrinhas atrás. Me, te, se, nos. Tá, pessoal? Esse é o conceito de verbo pronominal. É só olhar, você consegue usar sem usar essas palavrinhas aqui? Pois bem, se você não consegue usar, pessoal, é porque é um verbo pronominal. Tem que usar a palavrinha meter, as palavrinhas meter, ser, nos, para usar esses verbos, os verbos pronominais. Fechado? Tranquilo? Brasil acima de tudo, pessoal.